Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao 7º episódio da série A Ecologia do Parentesco, uma leitura ecológica da Bíblia. Hoje nós vamos elevar o nosso olhar para a dimensão poética, litúrgica e espiritual da criação. Vamos desconstruir aquela visão ultrapassada de que o ser humano é o único ser capaz de se relacionar com o Criador. Na Bíblia Sagrada, a natureza não é um auditório passivo, ela é um sujeito de aliança com o Criador e uma participante ativa da grande liturgia do universo. Vamos voltar à história de Noé. Logo após o dilúvio, em Gênesis capítulo 9, versículos de 8 a 17, Deus estabelece uma aliança, mas preste atenção nas palavras do texto bíblico. Eis que estabeleço a minha aliança convosco, com a vossa descendência e com todos os seres vivos que estão convosco, as aves, os animais domésticos e todos os animais selvagens. O escritor bíblico repete várias vezes essa frase nesse trecho. O arco-íris nas nuvens não é um sinal fixado apenas para os seres humanos. O texto diz expressamente no versículo 16 que o arco-íris é o sinal da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de toda a carne que está sobre a terra. Há aqui uma aliança cósmica. O Criador comprometeu o seu próprio coração com a preservação de cada espécie animal, de cada ave, de cada ser vivo do planeta. E por que a criação faz parte dessa aliança? Ela responde ao Criador em forma de oração e louvor. Preste atenção no Salmo 104. Esse salmo é considerado um dos maiores monumentos da poesia ecológica mundial. Nele, o salmista descreve o funcionamento do ecossistema como uma celebração de dependência divina. As fontes jorram nos vales para dar de beber a todos os animais selvagens. As aves aninham-se junto às águas e cantam entre os ramos. As altas montanhas são a casa para as cabras selvagens e as rochas são o refúgio para os coelhos. O Salmo diz que até os leões novos rugem buscando de Deus o seu alimento. Todos eles esperam de Deus que no seu tempo certo lhes dê a comida. Se Deus esconde o seu rosto, eles se apavoram. Se tira o seu corpo, eles morrem e voltam ao pó. Mas quando o Criador envia o seu Espírito, eles são recriados e a face da terra se renova. Tome agora o Salmo 148, no qual o salmista faz uma convocação litúrgica grandiosa. Ele chama os anjos e os céus, mas depois convoca os dragões marinhos, os abismos, o fogo, o granizo, a neve, as montanhas, as árvores frutíferas, os cedros, os animais selvagens, o gado, os répteis e as aves para louvarem o nome do Senhor. Ora, a natureza inteira se transforma aqui em um coral vivo de adoração. E no livro de Daniel, capítulo 3, no famoso Cântico dos Três Jovens, Azarias e seus companheiros na fornalha cantam. Sol e lua, bendizei o Senhor. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Monstros marinhos e tudo o que se move nas águas, bendizei o Senhor. Feras e gados, bendizei o Senhor. Foi inspirada por essa tradição bíblica que nasceu a espiritualidade de São Francisco de Assis. No seu famoso Cântico das Criaturas, São Francisco chama o sol de irmão, a lua de irmã, a terra de mãe e irmã, e a água de irmã humilde e preciosa. E foi justamente desse cântico de São Francisco que o Papa Francisco tirou o título da sua encíclica ecológica, Laudato Si. Louvado sejas, meu Senhor, por todas as tuas criaturas. Tomemos também no livro de Jó, capítulo 12, versículos 7 a 9, no qual há um convite provocativo. Pergunta aos animais, e eles te ensinarão. As aves do céu, e elas te informarão.
Fala a terra, e ela te instruirá, e os peixes do mar te contarão. Quem não sabe, entre todos estes, que a mão do Senhor fez isso? Aqui a criação é tomada como mestra. Então, quando se destrói uma floresta, quando se extingue uma espécie animal, não se está apenas destruindo recursos, se está silenciando uma voz do coral que louva ao Criador. Está se rasgando uma página do livro da revelação divina na natureza. A grande questão que eu trago aqui é como cultivar a postura de contemplação e encantamento diante do louvor da natureza no seu dia a dia. No nosso próximo e último episódio, nós vamos coroar esta série mostrando como o Novo Testamento revela a pessoa de Jesus Cristo, como aquele que reconcilia e redime toda a criação. E se você não é cristão, acompanhe-nos mesmo assim e vamos viver juntos esse parentesco ecológico. Um grande abraço e até o próximo episódio.